Olá, muito bom dia para você. Nos primeiros 11 dias de janeiro já choveu mais que o previsto para todo o mês em Patos de Minas. O nível do Rio Paranaíba subiu ainda mais de ontem para hoje e a previsão é de mais chuva nesta quinta-feira. Daqui a pouco a gente conta os detalhes e você vai ver também no 30 Minutos de hoje. Prefeito diz que vai enviar à Câmara projeto para construir casas para vítimas de enchentes em Patos de Minas. Conab reduz previsão de safras de milho e soja no país devido à má distribuição de chuvas. Depois de mais de 2 anos de espera por mudança em rede pela CEMIG, proprietários de fazenda podem ter solução até abril. Tem mais informações a partir de agora no 30 Minutos. Anualmente, a empresa multinacional Lallemand apresenta relatório com as ações sociais realizadas. As contribuições são em várias áreas, como cultura, meio ambiente e também esportes. Anualmente, a empresa multinacional Lallemand apresenta o Lau Social, mostrando todas as ajudas feitas durante o ano. O Lau Social é um programa que nós temos desde 2020, onde nós começamos com hortas comunitárias, que nós doamos as mudas e todos os insumos necessários para o cultivo dessas hortas. E essas instituições são mantidas também com a venda dessas hortaliças. Nós realizamos também a venda dessas hortaliças dentro da empresa e outros produtos que são produzidos por essas instituições. Hoje nós temos 15 hortas na cidade e, além disso, temos projetos como o Empreender, onde nossos empregados vão voluntariamente ensinar a comunidades carentes como se apresentar uma entrevista de emprego, como fazer um currículo, como se portar numa entrevista. Tudo isso para tentar, depois que essas pessoas saírem desse centro de assistência, conseguirem um progresso, uma vida social digna, né? Por meio da campanha Safra do Bem, a empresa fez 6 doações para instituições que foram escolhidas pelos compradores. A Safra do Bem foi uma campanha comercial que nós lançamos, que os clientes que compravam um ticket médio de R$20 mil concorreriam a um prêmio, que esse prêmio era uma doação em dinheiro por uma instituição filantrópica da cidade, daquele agricultor, que fosse indicada por ele. Aí nós fomos com nossa equipe para cada uma dessas instituições que foram beneficiadas, que foram 6, fazer essa doação em dinheiro, e estamos seguindo agora as melhorias que são feitas junto com a agricultura e a revenda parceira da região. Com apoio de outras empresas parceiras, a Lallemand ajudou algumas instituições e projetos sociais de Patos de Minas, como o Projeto João e Maria, Escolinha Tia Edna, Amparo Maternal Eurípides Novelino, APAI, Associação dos Autistas Esperança Azul, Orquestra Filarmônica e Balaio de Arte e Cultura, Colégio e Lar de Idosos Eurípides Barçanufo, Associação de Proteção e Apoio aos Condenados, Casa das Meninas, Comunidade Terapêutica Valor de uma Alma, Comunidade Terapêutica Nova Jerusalém, Posto de Assistência Chico Xavier, Comunidade Terapêutica Casa da Serenidade, Casa da Sopa Tia Eusápia, Praça Céu, Escola Estadual Padre Almir Neves de Medeiros, hortas comunitárias nos bairros Jardim Esperança, Monjolo, Aquários e Várzea. É interessante que quando a gente investe no social, a gente está investindo em pessoas, né? E essas pessoas são quem? São os empregados que acabam sendo voluntários, acabam contribuindo, participando. Isso melhora o relacionamento interno, porque as pessoas ficam mais unidas, sabem um pouco mais da história um do outro. E também, né, a respeito do sentimento de orgulho, do senso de pertencimento junto à empresa, porque trabalha numa empresa que sabe que ela está fazendo mais pelo outro, não apenas visando ali uma questão de lucratividade, mas em retorno para com a sociedade. Já aqui no 30 Minutos a gente mostra que o prefeito diz que vai enviar à Câmara projeto para construir casas para vítimas de enchentes em Patos de Minas.
Olha só, cuide bem da sua imunidade. Precisamos nos proteger e por isso eu trago o melhor aliado, o Cronovit Imune, o suplemento alimentar rico em vitamina C, D, E, selênio e zinco, que vai ajudar a fortalecer as defesas do organismo, te deixar sempre pronto. O Cronovit Imune ajuda a manter a sua energia e reforça a imunidade sem precisar pagar caro por isso. Então, vá agora até a Drogaria Cristina mais próxima a você, diga que viu o Cronovit Imune aqui no 30 Minutos e ganhe desconto de R$30 na compra de 3 caixas. A linha completa Cronovit você só encontra na Drogaria Cristina, são 4 filiais em Patos de Minas para melhor lhe atender. A opção, a proteção e o cuidado que você precisa, Cronovit Imune tem. Drogaria Cristina, cuida mais de você. Olha, depois de mais uma enchente em Patos de Minas e muitos pedidos dos moradores, o prefeito Luiz Eduardo Falcão disse nesta quarta-feira que vai enviar um projeto à Câmara para a construção de casas para famílias vítimas das enchentes. O nível da água do Rio Paranaíba continua subindo e as réguas de medição já estão quase ultrapassando a marca dos 10 metros acima da média considerada normal. A marcação é de 9 metros e 82 centímetros. E a situação é de alerta, pois o cenário começa a se assemelhar ao mesmo das 2 enchentes registradas nos anos anteriores. De 2021 para 2022, na virada do ano, a gente teve a enchente com o maior número de pessoas atingidas, o maior número de residências atingidas até hoje em Patos de Minas, com mais de 250 residências atingidas. E agora, infelizmente, de novo isso começa a acontecer, o que faz com que pela terceira vez em um ano aproximadamente essas pessoas tenham que deixar suas casas. A secretária de Desenvolvimento Social, Georgiane Suelen de Souza, relata que até o momento o Centro de Atendimento Social às Vítimas de Enchentes já atendeu 32 famílias, das quais 68 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. Elas estão abrigadas nas escolas estaduais Ilídio Caixeta de Melo e Santa Terezinha. A gente está com um ponto positivo esse ano, né? Lógico que as enchentes estão se repetindo, é ruim, mas as famílias estão saindo antecipadamente, então a grande maioria não está aí perdendo móveis, roupas, né? Nós estamos conseguindo tirar antes para não ter aquela perda de danos materiais. Então as pessoas estão nos procurando, estão ligando para a Defesa Civil, para o Corpo de Bombeiros. Pela manhã hoje foi feita várias mudanças já, né, das pessoas que quiseram mesmo, que estavam nessa área, e a gente tem atendido lá diretamente no caso, dando todas as orientações, verificando quais os benefícios, o que pode ser repassado para essas famílias. Mediante a situação das vítimas das enchentes, o prefeito Luiz Eduardo Falcão afirma que busca agora uma solução definitiva para as famílias afligidas. Já que o município dispõe de terrenos, eu já estou enviando para a Câmara um projeto de lei que institui o programa habitacional que visa atender as famílias afetadas pelas enchentes. Então, o primeiro passo, terrenos. Aí nós vamos regulamentar esse projeto, uma vez aprovado na Câmara, vamos regulamentar com os detalhes, os critérios e a forma de construção dessas casas, para num curto espaço de tempo, se Deus quiser, a gente retirar essas famílias das áreas de alagamentos. Vamos aumentar aquele espaço ali do parque ecológico, retirando o material das casas que não terão mais utilidade, aumentar o tamanho do parque, cercar, tornar a área ambiental, que é o correto, né? A área de alagamento a gente tem que preservar ela e que essas famílias, se Deus quiser, tenham tranquilidade para morar em um outro local seguro. Daqui a pouco, aqui no 30 Minutos, a gente fala da redução na previsão das safras de milho e soja no país em levantamento da Conab. E depois de mais de 2 anos de espera por mudança em rede pela CEMIG, proprietários de fazenda podem ter a solução até abril. O ano já começou e você ainda não realizou seu check-up? Então faça agora o check-up homem e check-up mulher na Mais Exames. Veja aí o recado da Stephanie para você. Cuidar da saúde é prioridade, por isso você precisa ter o diagnóstico certo para seguir em frente. A Mais Exames tem o maior centro de diagnósticos de Patos e região. Exames laboratoriais, tomografia computadorizada, raio-x e mamografia digital, endoscopia, ultrassonografia geral e todos os exames cardiológicos. Além disso, uma equipe médica multidisciplinar completa. Cuide sempre de você. Atendemos particular e convênios. Mais exames, mais pela vida. A Conab diminuiu as estimativas de safras de soja e milho no Brasil em levantamento divulgado nesta quinta-feira. A redução é devido à irregularidade na distribuição de chuva no país.
Mesmo com a diminuição, a produção seria maior que nas safras anteriores. Em dezembro, a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, estimava a produção de soja para a safra 2022-2023 em 153 milhões e meio de toneladas. Em janeiro, reduziu para 152 milhões e 700 mil toneladas. Mesmo com a diminuição, seria quase 22% maior que a safra anterior. No caso da safra de milho, houve redução de 800 mil toneladas entre o levantamento de dezembro e janeiro feito pela CONAB. A estimativa da safra total de milho agora é de 125 milhões e 6 mil toneladas. Se os números se confirmarem, mesmo com a diminuição, a produção será recorde, aumento de 10,5% na comparação com a safra anterior. A redução na produção de milho e soja se devem às irregularidades e má distribuição de chuvas no país. 2 anos e 3 meses depois de decidir instalar energia fotovoltaica na fazenda, na propriedade rural, os donos desta área ainda não têm o serviço. É que falta a mudança da rede elétrica pela CEMIG e o atraso foi devido a embargos e falta de materiais. Mas a companhia disse ao jornalismo da NTV que a conclusão dos serviços deve ocorrer até abril deste ano. Os donos dessa fazenda, que fica no município de Lagoa Formosa, decidiram instalar energia fotovoltaica na propriedade, na tentativa de baratear a despesa com a conta de energia elétrica, ter uma fonte de abastecimento limpa e sustentável, além de melhoria no sistema, depois de acumularem várias perdas com interrupções no fornecimento de energia pela CEMIG. A energia que é muito ruim, que até os pessoal que vem olhar os motores, essas coisas, diz que é porque é monofásica, né? Aí ela oscila muito, que se fosse trifásica, a gente ia ter menos problema. Ano passado mesmo, os motores do tanque queimou os dois. Ficou na média de 18 mil, tem laudo tudo técnico, né, que trocou, mas nem assim a CEMIG responsabiliza nada. Em 2020, investiram mais de R$300 mil no sistema de energia fotovoltaica. Parte do valor foi pago à CEMIG para mudar a rede para trifásica e o restante para a empresa responsável pelos equipamentos. A empresa esteve aqui, explicou como que funcionava, né? E disse que era rápido. Foi o total de um financiamento de 320 e tirou 68 mil para a CEMIG, o restante foi das placas. E em outubro, 1º de outubro, a gente já começou a pagar o financiamento de 2020 e está até hoje. Mais de 2 anos depois e a dona Lucimar ainda não tem o funcionamento da energia fotovoltaica. O atraso na autorização de vizinhos para a passagem da rede nas propriedades virou até caso de justiça. E só depois da decisão é que a Companhia de Energia de Minas Gerais informou, em junho do ano passado, da retomada para concluir o serviço. 7 meses após o comunicado, que o trabalho não foi finalizado. Primeiro teve o desembargo, que o vizinho não aceitou que colocasse o padrão, passasse energia dentro da terra dele. Ele queria mudar o poste, aproveitar a oportunidade. A CEMIG não aceitou, queria colocar naquele lugar e ele não assinou. Aí foi para o desembargo, mas eles falaram que eram 6 meses só, resolvia. E nesses 6 meses está até hoje. Sem resolver, aí eu pago uma conta de 10 a 12 mil de energia, mais quase 9 mil da parcela do financiamento. A gente quer que algo seja feito porque a gente precisa dessa produção, a gente precisa dessa energia que ajudaria muito, a gente não perderia produção, o laticínio também não perderia o leite, a qualidade, as vacas também não sofreriam com as doenças que pode vir a perder por não tirar o leite ou ficar sem energia. O jornalismo da NTV procurou a CEMIG para saber qual o motivo da demora para concluir o trabalho na fazenda da dona Lucimar. A companhia respondeu em nota que os atrasos foram devido ao embargo de proprietários rurais vizinhos que impediram a passagem da rede elétrica e pela falta de material para realizar a instalação. A companhia informou ainda que em até 90 dias o serviço será finalizado.
Nós vamos para o último intervalo do 30 minutos e a gente atualiza sobre as chuvas. Previsão indica mais precipitação. Nos 11 primeiros dias de janeiro já choveu em Patos de Minas mais que toda a previsão para o mês. E nível do Rio Paranaíba sobe mais 14 centímetros entre ontem e hoje. O Conselho Nacional de Justiça informou nesta quarta-feira a detenção de 1.418 pessoas por participarem de atos contra o Congresso Nacional em Brasília no último domingo. 222 estavam na Praça dos Três Poderes e 1.196 no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército de Brasília. De acordo com o Conselho, 599 pessoas foram liberadas sem serem ouvidas por questões humanitárias. São idosos, pessoas com problemas de saúde, em situação de rua ou mães acompanhadas de crianças. Os homens foram levados ao complexo penitenciário da Papuda e as mulheres à penitenciária feminina do Distrito Federal. Entre os presos está o advogado Tiago Queiroz, que atua em Patos de Minas, e o jornalista Adrian Paz, que concorreu como candidato a prefeito de Patos de Minas nas últimas eleições. Devido ao grande número de audiências, o ministro Alexandre de Moraes delegou aos juízes estaduais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e aos juízes federais do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para conduzirem as audiências, e a previsão é de que terminem no próximo domingo. Os acusados podem responder pelos crimes de terrorismo, associação criminosa, atentado contra o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, perseguição, incitação ao crime, dentre outros. As chuvas continuam e devem atingir boa parte de Minas Gerais, incluindo as regiões do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro, nesta quinta-feira. O nível do Rio Paranaíba subiu ainda mais em Patos de Minas. Na primeira medição do nível do Rio Paranaíba em Patos de Minas, feita no início da manhã desta quinta-feira pelo Corpo de Bombeiros, estava em 9 metros e 94 centímetros, 14 centímetros a mais que a última aferição de ontem. Para hoje, há previsão de mais precipitação também no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro, com pancadas de chuva ao longo do dia. O frio das últimas semanas foi embora e o tempo fica abafado. A média da temperatura máxima fica em 28 graus. O calor e a umidade favorecem a ocorrência das chuvas. Segundo o Boletim da Defesa Civil de Minas Gerais, de setembro até agora, 216 cidades mineiras decretaram situação de emergência. Quase 2.000 pessoas ficaram desabrigadas e quase 11.000 desalojadas. Pois é, nos primeiros 11 dias de janeiro já choveu mais que o previsto para todo o mês em Patos de Minas. Foram registrados de 1º a 11 de janeiro 280,2 milímetros de chuva, enquanto a média de precipitação para todo o mês é de 273 milímetros. Dezembro também teve volume de chuva acima da média em Patos de Minas. A média é de 300 milímetros e choveu quase 456, segundo dados do IMET. O Cicobi Credicopa apresenta mais uma ação social que vai beneficiar moradores de Patos de Minas. A Praça dos Boiadeiros será completamente revitalizada. Conhecida como Praça dos Boiadeiros, a Praça Biner Afonso, situada no centro de Patos de Minas, acaba de ser adotada pelo Cicobi Credicopa para ser revitalizada por meio da iniciativa Viva Patos. Cooperativas começaram com as primeiras praças aqui. A Praça Antônio Dias é uma cooperativa que adotou. A Praça do Rosário vai ser outra cooperativa que adotará. O Lagoa Grande, a Lagoa Japonesa ali em frente à rodoviária, a Unimed está adotando toda aquela área. E o Credicopa vai adotar a Praça Biner Afonso, ali a Praça dos Boiadeiros. Para o prefeito Luiz Eduardo Falcão, a adoção da praça reafirma a parceria do Cicobi Credicopa com o município. Isso se mostrou também durante a pandemia na doação de testes rápidos, materiais para o hospital de campanha, depois para o início da Santa Casa, em várias outras iniciativas também. A Credicopa tem sido um parceiro do município. O presidente do Cicobi Credicopa, Ronaldo Siqueira, detalha que o projeto arquitetônico elaborado para a praça é inovador e busca dar mais ênfase ao verde e ampliar os canteiros de plantas sem suprimir nenhuma vegetação já existente. É um projeto diferente, é uma coisa inovadora, é uma praça difícil de ser feita, mas ela vai ser toda refeita, visando dar mais integração com o entorno da praça e as pessoas que por ali passam, as pessoas que estão no comércio, utilize de maneira mais eficiente a praça e tenha um lugar aprazível, um lugar para você parar,
descansar, mas ter um prazer de estar naquele lugar. É uma praça que tem várias, já não vai ser suprimida nenhuma árvore, todas as árvores que estão ali, tem uma árvore central ali muito grande, tem várias cerejeiras japonesas plantadas e vão ser todas mantidas, mas isso também, essas árvores também de certa forma geram um sombreamento gostoso em várias situações. Será um investimento grande, um espaço que vai se tornar um espaço agradável de convivência para as famílias, idosos, crianças, não só com um paisagismo agradável, mas também acessibilidade, também observando a questão de mobilidade urbana. E eu acho que se todo mundo se envolver de fato com a cidade, a gente muda a cidade. E é isso que nós estamos fazendo, por isso eu agradeço demais a Credicop. A intenção é criar um ambiente agradável para as famílias e crianças. Algumas das novidades incluídas na reforma será a disponibilidade de Wi-Fi, com espaço instagramável, mudanças da iluminação para garantir segurança durante a noite e melhorias no paisagismo, com mais variedades de plantas e cores. Vai ser um projeto arrojado, projeto diferente, mas que quando eu vi eu me surpreendi, porque eu não imaginava que teria solução igual está sendo dada ali naquela praça. Muito bom para a cidade. E eu acho que vai ser importante. 30 minutos ficando por aqui, volta amanhã às 11h30 da manhã. À noite a gente se encontra no NTV News